Olá, meus irmãos, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática. O tema que iremos abordar hoje sobre a teontologia é o que a Bíblia diz sobre a existência de Deus. E aí, a gente já viu ali o que significa a teontologia, já vimos ali na semana passada quem é Deus. Se você não viu esses vídeos, volte aí nos dois últimos vídeos. E hoje a gente vai entender o que a Bíblia diz sobre a existência de Deus. Então a Bíblia não discute a existência de Deus. Ponto. Ela não discute. Ela não vai tentar te convencer que Deus existe. Ela apenas fala: Deus existe. Pronto, acabou. E ele é o criador de todas as coisas. E ela vai simplesmente afirmar logo em seu primeiro versículo, lá em Gênesis 1, dizendo que posteriormente que é possível perceber que Deus existe por meio da criação e da providência, sendo isso tão óbvio que somente os insensatos são capazes de dizer que não há Deus. Ou seja, ela apenas afirma logo em seu primeiro versículo que ele existe. Olha o que fala lá em Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto. Não fala, Deus existe, Deus é o criador de tudo. Não. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ela não fica tentando provar a existência de Deus. Ela apenas entende que você está lendo, você entende que Deus existe e ela está afirmando que Ele é o criador de tudo. E depois, fala lá em Atos 14:17 que Ele existe, né, que Deus existe e a gente pode perceber isso por meio da criação e da providência dele. Olha o que fala no Atos 14:17. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando a vocês chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. E Romanos 1:20 vai dizer: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, Lucas está falando em Atos e Paulo falando em Romanos que se Deus ele te dá o sustento é porque ele está provando que ele existe. E se todos os atributos de Deus, da criação dele, quando a gente vê a natureza, quando a gente vê os mares, cachoeiras, lagos, rios, a gente vê montanhas, a gente vê tudo aquilo que foi criado por ele, a gente olhar ao redor da nossa vida e ver tudo aquilo que ele criou, né, o nosso planeta que a gente vive, a gente tem que entender que ele existe e que ele é o criador de todas as coisas. E isso é tão óbvio, mas lá no Salmo de Davi, no Salmo 14, verso 1, vai falar que os insensatos vão dizer que não há Deus. Olha o que o rei Davi diz. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Ele se corromper e cometer atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Então a Bíblia entende que se você está estudando, você entende que existe um Deus e somente um tolo vai acreditar que esse Deus não existe. Somente uma pessoa tola, uma pessoa que, como o próprio rei Davi diz ali, que está corrompido, vai acreditar que Deus não existe. Então a Bíblia não vai defender a existência de Deus. A Bíblia ela não vai fazer ali um estudo de defesa da fé. Ela vai apenas falar assim: Deus existe, os seus atributos são esses, Ele é o criador de todas as coisas. Você pode ver ao olhar para a natureza e quem não acredita nisso é um tolo. Então essa é a visão da Bíblia. E por causa disso, os argumentos não foram desenvolvidos na Bíblia. O autor de Hebreus fala lá no capítulo 11, verso 6, que fala assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, sem fé não tem como agradar a Deus. Se você está aproximando de Deus, querendo conhecer a Deus, querendo ler a Bíblia, entender quem Deus é, você precisa crer nele, você precisa ter fé. Então, por conta disso, não precisa desenvolver o argumento ali que Deus existe. Na Bíblia, você não vai ver argumentos ali mostrando ali que Deus existe. Quem faz isso é a teologia. Quem faz isso ali é a defesa da fé. Quem faz ali somos nós, seres humanos, quando a gente vai conversar com o ateu, quando a gente vai conversar ali com o agnóstico, mas a gente não vai encontrar isso na Bíblia. Em vez disso, os textos foram elaborados ali por teólogos do passado que perceberam que a existência de Deus pode ser comprovada pelo simples uso da razão. Ou seja, a Bíblia ela não vai trazer argumento ali que Deus existe, mas teólogos vão trazer ali porque eles entenderam que não precisa somente da fé para a gente crer em Deus. Mas se a gente comprovar ali por estudos ali, por alguns estudos, utilizando a razão, utilizando a mente, a gente consegue comprovar que Deus existe. O Big Bang não pode ter criado todas as coisas através de uma explosão, porque senão, e aí?
Se ele criou tudo através de uma explosão, cadê as outras explosões ali para evoluir, para trazer outras coisas, para trazer outras criações? Somente aquela explosão criou tudo? Não existe um criador acima de todas as coisas? Não existe aquilo que os físicos, aquilo que os cientistas vão dizer hoje, que os cientistas que não creem em Deus, eles não vão falar que Deus não existe, ou que Deus existe. Mas eles vão concordar em dizer que existe um design inteligente. Existe um criador de todas as coisas. Não é Deus, né? Isso eles vão dizer. Mas existe uma pessoa por trás de toda a criação, que é o design inteligente. Então isso, a gente sabe que esse desenhista, esse design inteligente é o próprio Deus. Aquilo que os cientistas negam dizer que é Deus, a gente sabe que é Deus. E a Bíblia sabe que é Deus. E por isso ela não vai defender que aquilo que criou todas as coisas é Deus, que Deus existe. Ela só vai apenas dizer, Ele é Deus. E pronto. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos nossos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal. E te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Deus abençoe a sua vida.